histórico Concílio Vaticano II se conclui com pompa e ostentação. O Vaticano II é considerado um dos mais importantes concílios da Igreja Católica. Produziu 16 documentos designados para modernizar o papel da Igreja no mundo. A bênção final foi dada a toda a congregação e ao mundo inteiro. Et in pace, ide em paz. Com essas palavras, o Papa Paulo VI concluiu o Concílio Vaticano II. Ninguém sabia o que estava a ponto de acontecer. As décadas após o Vaticano II foram turbulentas. Seu futuro continua sendo incerto, apesar de sua longa história. Castigada por problemas, a Igreja Católica Romana é uma igreja em crise. Catolicismo, uma fé em crise. Versão brasileira, Audio News, Rio. Estabeleceram diferentes causas para a crise. Mas será que o problema real não estaria entremeado nas mesmas doutrinas da Igreja Católica? Meu nome é José Borras. Sou ex-religioso das escolas pias na cidade de Albacete. Sabendo que alguns protestantes estavam distribuindo propaganda em minha paróquia, decidi rebater suas doutrinas com o estudo do Novo Testamento. Um ano depois, eu deixei a Igreja Católica para seguir ao Senhor, como Ele ensina no Novo Testamento. Me chamo Rócio Pestana Segovia. Nasci em Madrid, Espanha. Durante 9 anos, vivi como freira num convento do Sagrado Coração de Jesus de religiosas caristas de Canta la Piedra, Salamanca. Lembro que tínhamos no centro do convento, no claustro, um poço no qual eu gostava de me sentar, orar, falar com o Senhor e pedir que me desse dessa água espiritual, da qual ele falou à mulher samaritana e lhe dizia: dá-me de beber, dá-me de beber. Eu tentava buscar essa água por mim mesma, através de práticas religiosas, o cumprimento dos sacramentos, de todas as ordenanças da Igreja Católica e do convento. Mas não me sentia satisfeita. Não saciava minha sede. Finalmente tive que sair do convento. E depois de 7 anos, encontrei a salvação e o perdão de meus pecados em Jesus Cristo, fonte de água viva. Eu sou Miguel Carvajal Dias. Estudei neste convento vários anos para me preparar para ser padre franciscano. Tinha grandes inquietações, a necessidade muito grande de buscar a Deus, de ter uma resposta sobre os dogmas, mas não encontrava. Mas, graças a Deus, houve alguém que me falou do Evangelho e eu finalmente recebi o Senhor Jesus Cristo como meu salvador pessoal. Saí daqui e agora estou pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Maria del Pilar Solis Dias. Este foi o meu lar durante muitos anos. Para ser exata, 19 anos, que pertencia à congregação de filhas de Maria Imaculada de Guadalupe. Eu entrei para a vida religiosa, querendo conhecer e servir ao Senhor em tempo integral. No ano em que fiz meu voto perpétuo, comecei a ficar doente de ataques epiléticos. Recorri a muitos médicos e também fiz oração aos santos e à Virgem de Guadalupe, mas sem nenhum resultado. Não recebi a saúde. Saí da vida religiosa, doente, e um amigo meu me recomendou ir para uma comunidade cristã. E lá eu escutei pela primeira vez que só em Jesus Cristo temos a salvação, que só nele temos a sanidade. Esses, e muito mais como eles, voltaram a examinar sua fé católica romana, os mandamentos, o papel de Maria, a missa e até mesmo o caminho para ir para o céu. Como se comparam as doutrinas da Igreja Católica Romana com as da Sagrada Escritura? As imagens. Um aspecto único da devoção católica romana é a veneração de santos e o uso de objetos sagrados, como, por exemplo, as estátuas.
O problema com as imagens é que as pessoas, principalmente o povo e as pessoas simples, recorrem às imagens e oram para elas e creem que elas vão conceder as coisas que elas pedem. E isso vai contra o que ensina a palavra de Deus. Êxodo 20, 3 e 4. Na Bíblia Católica diz: não terá outro Deus que a mim. Não farás esculturas de imagem alguma do que há no alto dos céus, nem do que há embaixo da terra, nem do que há nas águas embaixo da terra. A Igreja Católica tem sua própria lógica a respeito desse mandamento, e assim ela se permite ao luxo de esconder esse segundo mandamento. Não farás imagem como uma adição ao fim do primeiro, em vez de pôr em seu lugar como segundo mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento. O segundo, não tomarás o nome de Deus em vão. E assim por diante. Mas não se fala, não farás imagem, nem semelhança, nem nada do que há nos céus, nem na terra, nem embaixo da terra. E como falta um mandamento, então o último o dividem em dois. A Igreja Romana diz: não cobiçarás a mulher do próximo, o 9. O 10º, não cobiçarás nada que seja do próximo. E tudo isso está na palavra de Deus no 10º. Miguel Ángel Tiscar foi ordenado sacerdote na Catedral de Toledo, Espanha. E por que omitiram o segundo mandamento? E através de peregrinações e de santuários e de virgens e de santos e de imagens, tentam camuflar a coisa do dinheiro. Mas afinal de contas, é dinheiro, dinheiro e dinheiro. E repito, é a palavra de Deus a que diz: o amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Ainda que esteja claro o que diz a Escritura, seguem as tradições da Igreja. Os 100 anos anteriores ao Segundo Concílio Vaticano foram designados como o século mariano. Da maior importância foi a proclamação da Imaculada Conceição pelo Papa Pio IX em 1854. Muitos católicos não compreendem bem a doutrina da Imaculada Conceição e eles também muito menos perceberam que contrariam as Escrituras. Pode explicar a Imaculada Conceição?